O que aconteceu com as 7 maravilhas do mundo antigo? As 7 maravilhas do mundo antigo são uma famosa lista de majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Antiguidade Clássica, cuja origem atribui-se a um pequeno poema do poeta grego Antípatro de Sidon. A opção pelo número 7, ao que tudo indica, viria de uma crença a respeito do significado espiritual do numeral, que representaria a perfeição. Acredita-se, também, que possa ter relação com a somatória dos 5 planetas conhecidos à época, mais o Sol e a Lua. Curioso para saber quais eram e o que aconteceu com elas? Confira. Mas antes disso, já deixa seu like e inscreva-se no canal, vai ajudar bastante e não demora nada. Vamos para o vídeo. 1. Grande Pirâmide de Gizé. A única maravilha do mundo antigo sobrevivente ao tempo segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 a.C. como tumba do faraó Quéops da quarta dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. Com 146,5 metros, ela era considerada a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Estimativas recentes apontam que a construção da pirâmide durou 14 anos, quando 2,3 milhões de blocos de pedra foram levados até o local. Nabucodonosor foi o imperador responsável por tornar a Babilônia em um grande centro cultural e arquitetônico, conhecida por obras grandiosas, como os Jardins Suspensos da Babilônia. Em diferentes textos, até mesmo na Bíblia, encontramos citações sobre o império e suas estonteantes construções. Entretanto, não existem evidências concretas sobre a existência dos Jardins da Babilônia. O que se sabe é que teriam sido erguidos próximo a 600 a.C. como um presente para a esposa do rei, que sentia falta da sua terra natal. Coberto com uma vegetação exótica e irrigada por um intrincado sistema de bombas e tubulações, vindas com água do rio Eufrates, teria sido destruído por volta do século II a.C., em virtude de um terremoto. Em 2013, a pesquisadora Stephanie Daley, da Universidade de Oxford, afirmou ter encontrado o real local onde ficava o jardim. De acordo com ela, não era na Babilônia, mas em uma região conhecida como Nineva, atual Iraque. 3. Estátua de Zeus. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no Templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita, e um cetro com uma águia na ponta na outra. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua de 12 metros de altura. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. 4. Templo de Ártemis. Fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso, disse Antípatro de Sidon em tributo ao Templo de Ártemis. O poeta grego foi um dos principais responsáveis por elencar as maravilhas do mundo antigo. O templo, construído em mármore, era considerado um dos mais belos do mundo à época dentre cerca de 30 santuários construídos pelos gregos para honrar Ártemis, a deusa da caça, da vida selvagem e do nascimento. Tinha 91 metros de comprimento por 45 metros de largura. A maravilha foi destruída repetidas vezes por uma inundação no século 7 a.C., em 356 a.C. por um incendiário chamado Herostratus, que queria alcançar a fama de qualquer custo e por uma invasão dos godos, de tribo germânica, no século 3. 5. Mausoléu de Halicarnasso. Projetado pelos arquitetos Sátiros e Pitius para abrigar Mausolo, o governante do Império Persa, e sua esposa Artemisa em Halicarnasso, a construção era feita de mármore branco, com 3 níveis, fazendo uma mescla de diferentes estilos arquitetônicos. Após o falecimento de Mausolo, foi sepultado ali. Sua esposa contratou 4 famosos artistas gregos, que cercaram o espaço com lindas esculturas. Era tão belo que deu origem ao termo mausoléu. Foi destruído por terremotos durante a Idade Média. 6. Colosso de Rhodes. Quem visitasse a ilha grega de Rhodes era recebido por uma estonteante estátua do deus grego Hélio. Construída entre 292 e 280 a.C. pelo escultor Carés de Lindos, tinha cerca de 33 metros de altura.
A ordem para sua construção partiu como uma homenagem à vitória contra o exército de Demétrio, derrotado em 304 a.C., mas acabou ruindo após um terremoto, 56 anos após ter sido erguida. Por 800 anos, suas ruínas foram uma atração popular na ilha. 7. Farol de Alexandria. A última das 7 maravilhas do mundo antigo de nossa lista é o Farol de Alexandria. Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido, entre 285 e 247 a.C., possuía 140 metros de altura, e era a solução para facilitar a navegação até o porto local. Supostamente, o farol era visível a 48 quilômetros de distância, e seu modelo foi a base para todos os faróis erguidos até os dias atuais. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, que, no entanto, o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. Contudo, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994, que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Autoridades egípcias desejam reconstruí-lo. Que curioso, hein? Comenta abaixo qual dessas maravilhas do mundo antigo você achou mais legal. Aproveita e curte, compartilhe e inscreva-se no canal Dark Digital para não perder as novidades diárias. Até a próxima!